tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo sobre o livro de Efésios. Esse é o nosso 8º estudo no livro de Efésios, né? E eu aconselho a você, se por acaso não assistiu alguns dos episódios anteriores, volte atrás, assiste lá o número 1, 2, 3, 4, até o último episódio, que foi o número 7. E hoje estamos aqui com o episódio número 8, não é? Nós temos aí, além desses 7 programas específicos sobre o livro de Efésios, temos um também sobre o assunto do Apocalipse, a mensagem dos 3 anjos, ali temos 13 programas também, temos outros programas sobre profecias, então há muita coisa para se assistir e há muita coisa para estudar e para aprender. E eu também peço a você que compartilhe esses estudos com outras pessoas também. Compartilhe a bênção, não é verdade? Assim, mais pessoas são abençoadas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre transformação. Isso me fez assim ficar pensando em alguns programas que aparecem na TV sobre a transformação de pessoas, né? Quando você vai aí no YouTube, você fica impressionado ao ver algumas pessoas que eram moradores de rua, abandonaram seus lares, passaram a viver por aí, em tendas ou em malocas, perambulando pelas ruas. Não tinham mais boas condições de higiene, foram cada vez mais se sentindo abandonadas pela sociedade. Alguns até arrumam um animal de estimação para não se sentirem sozinhos. Mas quando alguém se aproxima, eles oferecem um banho, uma boa roupa, um bom corte de cabelo, um corte de barba, realmente ocorre uma transformação. E é impressionante ver como alguns deles voltam a procurar a família e vão em busca de uma nova vida, né? Hoje nós vamos falar justamente de transformação, mas é uma transformação mais importante, é uma transformação promovida de dentro para fora, né? Ou seja, o apóstolo Paulo aqui em Efésios fala de alguns crentes que abandonaram a velha vida e se revestiram de uma nova vida. É por isso que o título de hoje é Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito. Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. E se você quiser ver algumas histórias dessas vidas transformadas, dê uma zapeada pelo YouTube e assista algum dos programas Anjos da Esperança da TV Novo Tempo. Você vai ver pessoas que tiveram suas vidas transformadas, realmente de dentro para fora. Vidas transformadas pelo Espírito Santo, né? Muito bem. Antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, nós temos que pedir sabedoria a Deus para o entendimento de sua palavra. Então vamos orar. Querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Queremos compreender a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por favor, nos dê entendimento e sabedoria nesse momento. Abençoe a cada um que nos assiste agora. Que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia. Te pedimos em nome de Jesus. O nosso verso principal está em Efésios 4, 22 a 24. Vamos ler. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós temos na lição ou no estudo de hoje 3 temas principais que eu queria destacar com vocês. O primeiro deles, a nova vida cristã se contrasta qualitativamente com a velha vida mundana. Ou seja, quando você põe do lado a vida mundana e a vida nova em Cristo Jesus, você percebe a diferença. E existe realmente diferença muito grande. O segundo tema é uma mudança de vida e de identidade. Só é possível em Cristo e no Espírito Santo. Não é algo que você pode realizar por suas próprias forças. Muitas vezes é muito complicado uma mudança de vida.
Às vezes as pessoas têm vícios que estão ali arraigados durante anos. E uma mudança radical, muitas vezes, é muito difícil. E o terceiro ponto, a presença do Espírito Santo em nossa vida leva a uma transformação da nossa visão de mundo, da identidade, do estilo de vida, da conversação, das atitudes e dos relacionamentos, ou seja, é uma mudança radical. Olha só, nossa visão de mundo, identidade, estilo de vida, conversação e atitudes e relacionamentos, tudo muda. É uma mudança realmente impressionante. E o estudo da lição começa falando justamente aqui nessa primeira parte sobre a espiral descendente do pecado. A espiral descendente do pecado. O que quer dizer isso? Paulo, em Efésios 4, 17 a 24, ele faz um contraste entre a vida do gentio, que vivia sem os padrões de Cristo, e agora uma vida diferente, né? Os padrões de vida de um verdadeiro cristão, que alimentam a unidade. Percebam só, vamos ler. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo não estava apenas preocupado com os pecados ou o comportamento dos gentios. Não, não, não. Ele estava preocupado com o padrão de comportamento que exibiam. Né? Então, porque quando a pessoa vai para o lado do pecado, começa uma trajetória descendente. É por isso que o título é a espiral descendente do pecado. Né? A pessoa começa a baixar. Né? Veja uma pessoa viciada, começa ali com uma cervejinha, depois uma bebida mais forte, depois vai sendo o aguardente mesmo, a pinga, né? E aí a pessoa começa a se viciar completamente, se torna um bêbado e é encontrado aí caído pelas sarjetas, pelas cidades, né? Vai indo no buraco ladeira abaixo, né? E se é uma droga, então começa ali com alguma droga mais leve, se é que existe, vai indo para uma droga mais pesada e finalmente está numa cracolândia aí, meio zumbi, né? E as pessoas não sabem o que fazer, os pais, os parentes, né? E a lição faz uma observação sobre os gentios e ela diz assim: essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem. O que diz o início da passagem? Diz assim: por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Ou seja, a pessoa já não sente mais o que é errado. E aí acha que aquilo é certo e vai fazendo. A consciência já não atua mais, né? E diz assim: e da prática sexual depravada sublinhada no fim, onde ele fala, se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. A pessoa vai se metendo aí num monte de aventuras sexuais, acaba pegando alguma doença, e alguns até morrem mesmo, por causa dessas doenças que pegam. Morrem no pecado, infelizmente. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver, e separados de sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Claro que Paulo está falando aqui dos gentios que começaram a cair nesse buraco do pecado e não saíam dele, né?
e parece que o pecado não tinha fim. Isso acontece, né? E por isso que esse título, A Espiral Descendente do Pecado. As pessoas se envolvem com o pecado, vão caindo mais e mais e mais, não sabem como sair do buraco onde estão. E Ellen White adverte sobre essa questão no livro Patriarcas e Profetas. Ela diz assim: antes de um cristão cometer abertamente um pecado, há um longo processo de preparo no coração que o mundo não vê. A mente não desce repentinamente da pureza e da santidade para a depravação, a corrupção e o crime. Leva tempo para degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação. Alimentando pensamentos impuros, o ser humano pode educar sua mente de tal maneira que o pecado, que antes lhe causava aversão, acaba se tornando agradável. Vocês já perceberam que a pessoa, quando toma uma bebida alcoólica, faz careta? E se há uma criança, um jovem, um adolescente que toma pela primeira vez, ele até gospe aquilo. É ruim. Mas ele vai acostumando, faz careta e diz assim: nossa, isso é muito bom. Não sei como é que é muito bom se faz uma careta horrorosa daquela, né? Mas passa a gostar do pecado. Isso acontece com outros pecados também. E ela continua dizendo: a mente é educada no sentido de se familiarizar com o pecado, de modo que a consciência, que era sensível, acaba se tornando indiferente, demorando-se sobre essas coisas com profundo interesse. Portanto, hoje vamos pedir a Deus que nos livre dessa espiral do pecado, né? Que pode nos puxar para baixo, nos levar para o buraco mesmo do fogo eterno do inferno, né? É isso que vai acontecer. Mas a gente vai ver que é possível uma transformação, que o braço de Cristo é longo e forte o suficiente para arrancar as pessoas que estão presas nessa espiral do pecado lá no fundo. O nosso próximo tema, que aparece aqui, tem como título Uma Dramática Mudança de Roupa. Existem alguns programas de televisão, né, sobre moda, esse tipo de coisa, mas que os apresentadores literalmente jogam fora a roupa da pessoa que ela era apegada, que ela gostava, porque diz que aquela roupa é feia, que não presta, não combina com a pessoa, né? Eles querem transformar a pessoa em uma nova pessoa, uma pessoa que fique bonita, bem vestida, dentro da moda, né? E as pessoas achavam tão bonitas aquelas roupas, quando olham ali os apresentadores jogando aquelas roupas no lixo, eles falam: mas essa roupa era tão bonita, eu gostava tanto dela, né? Falam: não, essa é feia, essa não serve. Existe uma roupa melhor para você. Essa roupa não tem nada a ver com a sua personalidade, com o seu rosto, com o seu corpo. E no final do programa, eles apresentam ali a pessoa com uma roupa nova, né? Renovada. Parece até uma outra pessoa, né? E Paulo usa esse exemplo no livro de Efésios, usando a metáfora da roupa para mostrar a velha pessoa e a nova pessoa. Uma pessoa depravada e uma pessoa convertida, né? Vamos ler novamente Efésios 4, 17 a 24, só que agora eu vou usar a versão A Mensagem. Vejam só. É por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado.
Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Olha que impressionante quando a gente lê assim na versão a mensagem. A gente consegue compreender o que Paulo queria dizer. Deixa essa loucura dessa vida, uma vida nova, uma vida em Jesus, uma vida com o Espírito Santo, né? E Paulo diz que essa vida moldada em Cristo, ela requer 3 processos. E ele demonstrou isso através dessa metáfora das roupas. A primeira delas, ele diz, deixar de lado ou se afastar do antigo modo de vida. Isso está em Efésios 4, 22. O segundo, experimentar renovação interior. Isso está em Efésios 4, 23. E terceiro, se revestir do novo padrão de vida segundo Deus. Está em Efésios 4, verso 24. Sabe, a gente não tem ideia hoje porque hoje você vai aí numa loja e compra roupas novas. E você pode comprar roupas novas sempre que você desejar. Se você não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, vai num brechó e você vai conseguir roupas usadas de boa qualidade e semi-novas, né? A gente troca de roupa com certa frequência. Mas isso não acontecia na época de Paulo. Naquela época, a roupa era assim era muito valiosa, sabe? Na cultura judaica. A lição, inclusive, menciona sobre isso. Ela diz assim que era incomum as pessoas terem mais de um conjunto de roupas. Hoje a pessoa tem um guarda-roupa ali, né? E ele escolhe a roupa que ele vai usar naquele dia. Mas naquela época era incomum. E a qualidade da roupa que a pessoa usava sinalizava também o estilo de vida, a profissão, o padrão que a pessoa tinha, né? E trocar um conjunto de roupas por outro era algo incomum, não era normal, não. E quando alguém trocava de roupa, a pessoa olhava e falava assim, nossa, fulano trocou de roupa, está de roupa nova. Lembra da história de José, de roupa nova? De longe os irmãos viram, é o José, que lá vem com aquela capa colorida, né? Chamando atenção, se destacando entre os irmãos. E Paulo, então, queria dizer, olha, a mudança na vida de vocês é tão perceptível quando vocês trocam de roupa ou usam uma roupa nova. Isso pensando lá no primeiro século, né? E eu espero que essa mudança na sua vida aconteça assim também. E alguém olhe para você e fala, roupa nova, hein? Ou melhor, vida nova, hein? Vida nova em Cristo Jesus. Que esse seja o seu anelo, o seu anseio. E você pode conseguir, através do poder do Espírito Santo em sua vida. O próximo tema que temos chama-se Discurso cheio de graça que edifica a unidade. Discurso cheio de graça que edifica a unidade. A partir do verso 25 aqui do capítulo 4, Paulo começa a dar alguns conselhos importantes. E aqui na minha Bíblia, ela tem um título, o título é o seguinte, Exortações à Santidade. Exortações à Santidade. Vamos ler. Diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perceberam aí a roupa velha que ele diz que tem que jogar fora? Né? E a roupa nova que a pessoa tem que usar quando tem essa transformação promovida pelo Espírito Santo? Vou revisar com vocês, dá uma olhada. A roupa velha é para deixar a mentira. Essa é a roupa velha. Jogue fora. E colocar uma roupa nova. Qual a roupa nova? Falar a verdade. É para deixar o pecado, a roupa velha,
E qual a nova? Revestir-se da justiça. A roupa velha, a ira, a raiva, impaciência, né? E agora ser o quê? Ser paciente, benigno, né? Manso. Outra roupa velha, ouvir o diabo. Ah, gente, pare de ouvir o diabo. Põe a roupa nova, ouvir a voz do Espírito Santo, que é muito melhor. Roupa velha, o roubo. E ele fala, não, não roube mais. Agora a roupa nova é trabalhar. Trabalhar. O que mais? Palavra torpe, fofoca, blasfêmia, esse tipo de coisa, né? E quais as palavras? Palavras de graça, palavras bondosas, a roupa nova, né? O livro de Efésios, esses versos do capítulo 4, de 25 a 29, diz assim na versão A Mensagem: essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. E aí, como é que estão as palavras que saem da boca de vocês? São presentes? São dádivas? Ou será que é uma besteira, baixaria, como diz aqui a Bíblia, a mensagem, fofoca, maledicência, palavrões? Não, não, não. Isso é roupa velha. Jogue fora. Coloque a roupa nova. E a roupa nova, o que que é? Cada palavra é uma palavra de ânimo, de graça, um presente, uma dádiva. E você ouve e fala, puxa, eu gosto de ouvir essa pessoa. Ela sempre tem uma palavra boa para falar. Ela sempre está alegre. Ela nunca reclama. Ela nunca murmura. Ela nunca fala mal de ninguém. Eu tenho um parente que ele não gosta de falar mal dos outros. Ele não gosta, ele evita. É muito difícil. E eu lembro que um dia ele estava com o meu sogro, e o meu sogro perguntou sobre uma pessoa. Fulano, e essa pessoa? Falam tanto mal dela. Ela é tudo isso mesmo? É uma pessoa ruim assim mesmo? E eu prestei atenção, falei, agora quero ver esse meu parente não falar que é, porque o sujeito é ruim mesmo, todo mundo sabe. E eu fiquei prestando atenção para ver se ele ia falar mal do sujeito. Porque, na verdade, não ia falar mal, ele ia falar a verdade, o sujeito era ruim mesmo. Mas sabe o que ele falou? Eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olhe, esse assunto é melhor a gente nem comentar, viu? Vamos mudar de assunto. Ele se recusou a falar mal daquela pessoa que era má, né? É impressionante. É por isso que Ellen White, no livro Maravilhosa Graça, ela diz assim, se estudada e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo profano. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, e a fé que brota no coração opera por amor a Cristo, transformando-nos, corpo, alma e espírito, à sua própria imagem. Então Deus pode nos usar para fazer a sua vontade. Ah, que beleza! Deus nos usar para fazer a sua vontade. Vamos nos colocar nas mãos de Deus para Ele nos usar para fazer a sua vontade. O próximo tema tem como título o Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo na vida do crente. Certamente o Espírito Santo é uma pessoa que aparece na Bíblia já desde a criação, né? Vocês se lembram? Lá nos primeiros versos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E a gente vai vendo o Espírito Santo aparecer em toda a Bíblia Sagrada, em diversos episódios, e parece que é tão difícil a gente explicar muita coisa sobre o Espírito Santo. Porque nós somos seres finitos, mortais, carnais. A gente tenta explicar aquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas alguma coisa sempre é difícil. Mas a gente sabe que ele atuou junto com o Pai e com o Filho. Vejam que Jesus até comandou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, palavras de Jesus Cristo. Então ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar, no mesmo nível do Pai e do Filho. E por isso que nós, pastores adventistas, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a ordem do Mestre, para o perdão dos pecados das pessoas. Essa é a ordem do Mestre. E uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia é crer no Espírito Santo como um ser divino. Eu vou colocar aqui uma parte de uma explanação que foi feita pelo pastor Arilton de Oliveira. Escute só a explicação dele. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho são. Foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores bíblicos e encheu de poder a vida de Cristo. Ele atrai e convence os seres humanos e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Afirmações como pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, descrita em Atos 15, 28, revelam que os primeiros cristãos o vislumbravam como uma pessoa. Ele também contende, ensina, convence, dirige os assuntos da igreja, auxilia e intercede, inspira e santifica. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou atributo de Deus, somente por uma pessoa. Somente uma pessoa pode empreendê-las. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, ele mentira não aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é onipotente. Ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz a cada um individualmente. Ele também é onipresente. João 14,16 diz que ele irá habitar com seu povo para sempre. No Salmo 139, Davi diz que ninguém pode escapar da sua influência. O Espírito Santo também é onisciente. E uma vez que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A origem e a manutenção da vida dependem do Espírito. As Escrituras afirmam que, se Deus para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó da terra. Os fiéis genuínos de todas as épocas sempre tiveram consciência da presença do Espírito Santo, mas a profecia indicou que chegaria o tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Depois de ter sido exaltado à destra de Deus, afirmou Pedro que Jesus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E por ocasião da vinda do Espírito Santo, os seguidores de Cristo se achavam unânimes em orações e súplicas. Poucas horas antes de sua morte, Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Eu coloquei apenas uma parte aqui, com o pastor Arilton falando. O vídeo é um pouco maior. Então, se você quiser assistir todo o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para que você assista ao vídeo e acesse e tenha uma compreensão maior desse assunto. Está bem?
Bom, Paulo faz agora uma exortação aos Efésios, está em Efésios capítulo 4, no verso 30. Vamos ler. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vive em contato íntimo conosco. Ele está presente em nossa vida. E as nossas ações podem afetá-lo, inclusive entristecê-lo. Quando você age contrário à palavra de Deus, você entristece o Espírito Santo. E ele pretende que esse relacionamento seja duradouro, porque o apóstolo diz que ele nos cela até o fim dos tempos. Na Bíblia, a mensagem, nós lemos assim: não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move, respira em vocês, é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem esse presente maravilhoso. Vejam então, você entristece Deus, entristece o Espírito Santo. E ele diz aqui, não desprezem esse presente maravilhoso. O Espírito Santo é um presente deixado por Jesus. A minha Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente está com a roupa velha, ele fala assim, por favor, Senhor, deixa eu tirar essa roupa velha dele e pôr uma roupa nova. Né? Deixa eu mudar a vida dele, transformar a vida dele. Quando você permite, é uma transformação tremenda. E isso é maravilhoso. O próximo tema tem como título Bondade, não amargura. Bondade, não amargura. E aqui nós temos Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, e Paulo começa a considerar o uso da fala no contexto da segunda vinda. Ah, a fala. Ah, a língua. Vamos ler. Diz assim, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E a nossa lição, ela coloca aqui 6 vícios que não devem existir entre os cristãos. E ela, falando disso de forma mais abrangente, ela diz assim, a primeira delas, qualquer amargura. Um outro vício, qualquer maldade. E ainda coloca o Paulo alguns termos adicionais, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Eu sei que a palavra blasfêmia, nós entendemos como você falar contra Deus. Mas sabe, no grego significa também falar contra uma pessoa. Ou seja, calúnia e difamação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque atitudes como amargura, indignação, ira, raiva, né, elas começam a sair do controle, principalmente nessas redes sociais tóxicas que temos hoje. Aí no Twitter, que até mudou de nome, né? Aí no Facebook, nos comentários. Eu lembro de alguns comentários que as pessoas fazem, comentários bem maldosos, né? Bem maldosos. Alguns são realmente caluniosos, né? Ah, esses pastores fazem isso, fazem aquilo. Eles colocam todos os pastores no mesmo saco, na mesma medida, né? E fazem ali o seu pensamento, né? Se essas coisas forem deixadas de lado, a comunidade floresce. E o cristianismo baseado no Espírito Santo vai crescer. E a bênção vai vir, né? Você se lembra do nosso estudo número 5? Se não se lembram, volte lá e estuda. Ali fala da expiação, ou perdão vertical. A ligação de Jesus com Deus, né? E aí, a ligação do perdão horizontal. Como a gente
se relaciona com o próximo. Lembram da figurinha que eu coloquei lá? Jesus nos ligando a Deus, e aí você então se liga ao próximo. Jesus faz intercessão para sermos perdoados por Deus e você perdoa o seu próximo, né? Pense no poder das palavras, para o bem e para o mal. Ellen White escreveu o seguinte, que a sua conversa seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé mais santa. Se for dita uma palavra prejudicial ao caráter de seu amigo ou irmão, não encoraje esse discurso mau. É a obra do inimigo. Com bondade, relembre a pessoa que fala de que a palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. A palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. Então, os 3 membros da divindade, eles estão interessados em você. E é interessante que na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Efésios, aparece 11 vezes esse trio divino. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu até sugiro a você que leia de novo Efésios, agora tentando localizar aonde ele fala desses 3 personagens, Pai, Filho e Espírito Santo. São 11 vezes, né? E peça ao Espírito Santo que ajude a você a ter sempre palavras de ânimo, palavras bondosas, palavras benignas. E eu gostaria de encerrar o estudo de hoje lendo com vocês os versos 29 a 32, mas na versão A Mensagem, que parece que fala mais de perto ao nosso coração, porque é a linguagem que nós usamos normalmente nos dias de hoje. Diz assim: tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem esse presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora, nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Que Deus nos ajude. Que essa roupa nova seja uma realidade na vida de você e dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares e também na minha vida, dos meus amigos, dos meus familiares. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quero te pedir que abençoe a nossa boca para não proferirmos palavras más, mas que usemos palavras bondosas e de encorajamento. Que a nossa voz não seja irada ou de gritos, mas de suave calma e de bondade. Que o Espírito Santo nos ajude a seguirmos o modelo de Jesus em nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um estudo no livro de Efésios, mas na semana que vem voltamos de novo com o tema Vivendo com Sabedoria. Vivendo com Sabedoria. E se você gostou do programa de hoje e os demais programas, compartilhe a bênção, né? Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal Chegou a Hora, assista aos outros vídeos que temos aqui sobre diversos assuntos, coloque aí o seu like, comente, eu tenho respondido os comentários, coloque de onde você está assistindo, e eu vejo que tem pessoas que nos assistem lá no Nordeste, outros que nos assistem lá no Amazonas, outros que nos assistem no Sul, lá no Rio Grande do Sul, ou seja, e tem gente até que assiste em outros países, né? Em Portugal, eu recebi essa semana alguém assistindo no Japão. Então, a palavra de Deus vai longe. Ative também aí o sininho de notificações para saber quando um novo vídeo é postado, tá bom? Que Deus abençoe vocês e nos encontraremos no nosso próximo programa. Até lá.